gráfico não, é raiz. Tá bom, né? Esperamos esse dia, sem energia para pegar. Estava tão bonitinha a apresentação. Não, eu vou gravar na dela aqui, vai ver pro YouTube, eu vou gravar nesse aqui. Amém. Não. Quem trouxe Bíblia aí? Aí eu vou mandar pra ela aqui. Quem tem Bíblia que está offline? Ó, uma Bíblia, gente, de papel aqui, Bíblia raiz, duas. Ah, tem mais. Ó, o Matheus vai jogar a Bíblia no celular. Eu estava falando para ele essa semana, eu tô com uma saudade de ouvir aquele barulhinho de folha, né, virando. Me ajuda aí, gente. E aí eu falei, vamos fazer novembro, é o mês de aniversário da igreja, mês de festa. A gente podia fazer um propósito. O que você acha, Carol? Todo mundo trazer Bíblia. Amém? Bíblia de papel, porque eu trago minha Bíblia no celular, né, gente? Mas, às vezes a gente se acomoda. Eu gosto de ler a Bíblia de manhã antes de levantar. E aí o celular está ali, você já lê. Mas é bom, né, a gente riscar, escrever e se lembrar onde estão os livros da Bíblia, de cor. Então vamos fazer isso? Novembro, todo mundo vem com Bíblia aqui de verdade, mostra aí pro povo, braço do braço, que nós estamos indo para a igreja. Amém? Mas eu quero, hoje nós estamos, né, em outubro, lembrando da questão do outubro rosa, da prevenção, falando que nós vamos pregar sobre algumas mulheres da Bíblia. Domingo o pastor Matheus pregou da mulher do fluxo de sangue e hoje nós vamos falar sobre Dorcas. E Dorcas enfrentou alguns problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E um deles foi doença, que levou ela a falecer, ela chegou a morrer, mas Deus a ressuscitou. Então vamos ler lá em Atos 9, 36 a 42. Vou esperar você abrir sua Bíblia, que hoje não tem aqui no telão. Atos 9, 36. Olha que esse barulhinho legal. Eu penso, estou vendo todo mundo folheando a Bíblia, que vai ficar legal, vou ficar comigo. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, nome este que traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore a vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto no andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido. Aonde se tornou conhecido, que aqui não tem. Por toda a Jope, né? Todo lugar, todos ficaram conhecendo e ficaram sabendo desse testemunho. Dorcas está ali, né, no livro de Atos, perto da conversão de Paulo. E ali está relatado, só tem esses versículos que falam sobre Dorcas, só fala somente sobre isso. Mas é algo que chama muito minha atenção, porque ela era uma pessoa alegre, ela contagiava as pessoas que estavam ao redor dela, com a sua alegria, com o seu modo de viver, e com aquilo que ela tinha, ela foi servindo a Deus com alegria. E nós, muitas vezes, podemos fazer como Dorcas fazia, obedecer a Jesus com aquilo que eu tenho. Ela costurava.
para servir ao Senhor? Olha, gente, água de coco. Você achou que era água suja, estava me engano. Não, o pastor vai tomar água suja. Não é água de coco. Pensou aí qual é o seu talento? Se você está perto de alguém, se você tem dúvida qual é a sua habilidade, qual é o seu talento, se você está perto de alguém que te conhece muito, você pode perguntar para essa pessoa agora: aonde que você percebe que eu me destaco? O que eu faço com muita alegria, com muita facilidade? Esse é o seu talento. A mão está rindo, né? Acharam que o Ricardo fosse precisar fazer compras. Mas Dorcas, ela fazia isso com alegria. Lá em Gálatas, pode abrir, gente, Gálatas 5, 22 a 23 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito eu gosto de pensar como um cacho de uva. Nasce ali um cacho de uva, só tem várias uvas em um cacho de uva. E esse é o fruto do Espírito. Ele vem com amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. E Dorcas, ela tinha o fruto do Espírito. E um dos frutos era a alegria. E quando a pessoa é alegre, ela contagia os outros que estão ao seu redor. Na verdade, você tem vontade de ficar do lado de uma pessoa alegre? E hoje aqui nós vivemos numa sociedade, numa cidade, que as pessoas estão muito correndo atrás de algo, buscando. Muitas pessoas buscam riqueza, que é para mudar de São Paulo um dia, né? Voltar para o interior, voltar para outra cidade. Mas as pessoas, elas têm esse vazio na alma. E elas estão buscando preencher isso através de coisas. Ou trabalhando muito, ou comprando muito, ou viajando porque merece, né? Já trabalhei a semana inteira, final de semana eu vou para a praia, porque eu mereço. E as pessoas vivem dessa forma. Eu lembro que eu me converti com 15 anos e eu tinha esse vazio. Às vezes eu olhava na janela do meu prédio e ficava assim, sabe, com uma angústia. Se eu não saísse de sábado à noite, era a dor que tinha lá dentro, você não sabe explicar, e buscando algo. Quantas pessoas que você conhece, você percebe que elas estão correndo atrás do vento, como diz Salomão? Alguém conhece uma pessoa assim? Ergue sua mão, mostra. Conhece, não é? A maioria de nós conhecemos alguém que você percebe que ela está aflita, que ela está em busca de algo, mas ela está buscando no lugar errado. Então eu imagino que Dorcas, ela percebeu aquelas pessoas ali, aquelas viúvas, principalmente, a Bíblia fala, e viúva naquela época, se ela não tivesse dinheiro, se não tivesse um bom seguro de vida, ela estava muito enrolada, porque uma mulher podia trabalhar, ela não podia. E tem ainda aquela questão que às vezes a fortuna dela ia para o parente mais próximo e ela ficava sem nada. Se o parente mais próximo não cuidasse dela, ela ia ficar sem nada. Talvez Dorcas, vindo aquela situação toda, ela falou: eu preciso fazer algo. E ela começou a fazer roupa. Provavelmente ela ensinou as pessoas, algumas viúvas, a fazerem roupa. E ela exercia isso com amor, com alegria, porque ela tinha intimidade com Deus. Ela era discípula. Para uma mulher ser discípula, ela tinha que andar com Deus, ela tinha que ter intimidade com Deus. E é isso que Deus pede de nós hoje, que nós possamos ser seus discípulos. Amém? Eu gostaria de ler também 1 Pedro. Cada versículo estava na minha apresentação, gente. Vocês vão ler aqui tranquilinho, mas eu acho que você ler na sua Bíblia é muito melhor. 1 Pedro 4:10. Encontraram? Pedro 4:10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Cada um de nós recebemos um dom. Amém? E Deus nos dá, pela sua graça, pela sua misericórdia,
diferentes dons para cada um de nós, para que nós possamos alcançar pessoas diferentes, para que nós possamos fazer algo para aquela pessoa que está ao nosso redor que precisa. Deus não vai pedir que você faça algo que você não é capaz, que você não consegue, mas Ele vai te usar naquilo que você pode fazer, porque Ele nos dá conforme a necessidade. Eu sou uma pessoa que não preciso falar muito, porque meu marido fala bastante, não é verdade? E está tudo bem, Deus usa cada um na sua área. Então Deus me usa com algumas pessoas, de um em um. Deus usa Ele com multidões, cada um no seu dom. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Qual é a sua habilidade? Você está usando, está exercendo, utilizando aquilo que Deus te deu para a glória dEle? Você está glorificando a Deus com a sua vida, o seu dia a dia? Dorcas não estava indo para a igreja para glorificar a Deus, era no dia a dia, era na casa dela. Ela ajudava aqueles necessitados, ela ajudava as viúvas com aquilo que ela tinha. Então é algo que Deus tem falado muito comigo. Nós estamos na campanha do ano, né? Eu mais um. E quem é esse um que você está cuidando, que você está discipulando? Dorcas alcançou muitas pessoas. Quando ela adoeceu, quando ela faleceu, várias pessoas foram falar com Pedro. E quando ela ressuscitou, muitas pessoas mais foram impactadas, foram alcançadas. Toda a cidade. Então, que nós possamos fazer diferença para uma pessoa. Se eu consigo fazer diferença para uma pessoa, essa pessoa vai fazer para outra e elas vão fazer para mais duas. Isso vai multiplicar. E é isso que Deus pede de nós. Amém? Que nós possamos observar as pessoas que estão ao nosso redor e ver qual é a necessidade dela. Às vezes a pessoa está doente, né? Na pandemia, muitas pessoas se sentiram, né, movidas e ajudaram, levaram comida, cuidaram. E agora que acabou a pandemia? Né? Será que tem um vizinho seu que está doente? Você pode ir lá, servir uma sopa, levar um pãozinho, alguém que ganhou neném, está lá em casa, sozinha, você pode visitar. O que nós podemos fazer para alcançar essas pessoas que estão ao nosso redor? Para essas pessoas que muitas vezes acham que do jeito que está bom, mas elas estão vivendo uma solidão. Principalmente agora na internet. Tem 1000 amigos, 1000 curtidas lá, mas ela não tem intimidade com pessoas. Isso gera doença na sua alma. As pessoas estão sobrecarregadas, estão estressadas, estão ansiosas. Nós que conhecemos a palavra, às vezes caímos nessa cilada, não é verdade? Imagine quem não conhece Jesus. Porque nós temos uma esperança, nós sabemos que um dia essa vida vai passar. Nós estamos aqui de passagem, mas quem não tem essa esperança, ela está se afundando nesse sentimento, nessas doenças emocionais do século. E nós podemos fazer essa diferença. Amém? Então, essa multiforme graça de Deus, Deus quer nos usar nessa variedade de dons e talentos. Porque Ele fez isso para que Ele possa alcançar todas as pessoas. E Ele quer te usar. Ele quer nos usar para isso. Ele precisa que você seja essa pessoa, a portadora, de levar a palavra com amor, com alegria, com longanimidade, bondade, mansidão. Que o fruto do Espírito Santo do Senhor possa fluir do seu interior. Amém? Lá em Mateus 5,16, diz assim, acharam? Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém? No curso de borboletas nós falamos muito sobre que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Que nós somos uma carta, que as pessoas estão nos lendo, elas estão nos vendo. E aqui em Mateus ele fala, brilhe também a luz de vocês diante dos outros. A sua luz está brilhando.
Moisés descia, né, do monte e tinha que colocar um véu na cabeça dele, porque a luz brilhava e as pessoas não conseguiam olhar para ele. Nem é isso que Deus está pedindo para nós, mas Ele quer que a sua luz brilhe, para que as pessoas queiram esse Jesus, para que as pessoas queiram que eles encontrem aonde e como preencher esse vazio da alma. Que nós possamos ser como Dorcas. Ela fazia o discipulado uma prática na vida dela, no dia a dia. Nesse slide agora eu coloquei 2 mulheres conversando no sofá. Porque às vezes a gente pensa que eu preciso abrir minha casa para fazer o nosso grupo pequeno e ter muitas pessoas lá e me dar muito trabalho, porque depois eu tenho que limpar a casa, tenho que dar comida, o povo vai embora tarde, eu tenho que acordar no outro dia cedo. Mas eu posso, no meu dia a dia, falar com uma pessoa, na hora do meu almoço, um cafezinho à tarde, à noite mesmo, algo rápido, mas que eu possa fazer essa prática. Ela fazia com a costura. Você já imaginou que a sua profissão pode ser algo que Deus pode usar para alcançar uma pessoa, para alcançar uma vida, para fazer diferença na vida de alguém? Então Dorcas, ela fazia isso de uma forma natural. Ela caminhava junto com as pessoas. Então ela via a necessidade daquela pessoa. Eu não sei se Dorcas era viúva, eu não sei se ela tinha marido, se ela deveria ser rica porque ela ajudava e contribuía e doava, mas ela se importava com a dor do outro. E ela se doava, ela caminhava junto, ela encorajava essas pessoas a fazer algo mais. E uma das coisas que acontecem quando nós nos esforçamos, quando no sofrimento, porque Dorcas ela ficou doente, uma doença grave, porque ela morreu. E quando nós passamos por lutas, por dificuldades, nós nos tornamos mais resilientes. Vamos ler em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Nós não servimos ao Senhor aqui na igreja. Amém? Nós servimos ao Senhor no nosso dia a dia. Aqui eu venho para adorar, para prestar um culto, para agradecer a Ele tudo que Ele fez por mim. Às vezes eu venho buscar, né, um clamor, junto aqui no louvor, Deus pode libertar, Deus pode curar, mas nós servimos ao Senhor no nosso dia a dia, com a nossa prática. E como que você está servindo ao Senhor? Dorcas, ela adoeceu. E mesmo assim, ela continuava servindo ao Senhor. Quando eu penso nisso, eu lembro da Cris. Até falei para a Cris, posso usar seu testemunho? A Cris teve câncer de mama há uns anos atrás. O que mais me marcou na vida da Cris foi a alegria. Ficou triste, lógico. Ficou abalada, ficou. Todos nós ficamos. Mas ela permaneceu fiel. Ela não perdeu a alegria, porque a alegria é intimidade com Deus, não importa a circunstância. Nada pode roubar essa alegria que está conosco. Nada pode roubar. E a Cris, ela aguentou, passou por aquela luta toda. E ela ficou firme e forte, Deus foi com ela. Deus abençoou e ela está aqui hoje para glorificar o nome do Senhor. E como Dorcas, né, um testemunho vivo do milagre de Deus. E ela diz que ela é a mais linda de todas nós. A marca registrada. Eu vejo assim como que Deus é maravilhoso, como que Deus é bom quando você tem intimidade com Ele. Porque problemas vamos ter, Ele não falou que não teríamos. Mas como que eu passo no problema é a diferença. E Dorcas, ela
converti, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida e eu queria obedecer a Deus, eu queria estar no centro da vontade de Deus. Eu falei, Deus, me usa. E Deus foi falando várias coisas, foi me preparando, foi me ensinando. Eu fui crescendo espiritualmente muito rápido. E eu falei, quero casar com o pastor, porque quero servir sempre. E algumas pessoas falam, nossa, que oração que você fez. Mas isso não é um peso, porque Deus me chamou para estar ao lado de um homem, ser a esposa do pastor. Eu sabia que eu tinha um dom de estar pastoreando. Não necessariamente eu precisava ser a pastora da igreja, porque isso nunca estava no meu coração. Mas eu queria servir, eu queria estar no centro da vontade de Deus. Com 16 anos, a minha mãe não ia para a igreja, eu fui sozinha. Quando eu vejo esses adolescentes aqui, Deus pode mudar a história da vida deles, porque eles estão vindo à casa do Senhor. Mas nós precisamos ter esse coração contrito e falar, Deus, usa-nos, faz a tua vontade na minha vida. Eu lembro que teve uma época que eu estava meio cansada, aí a gente adotou a Rafaela e eu falei, agora eu vou ficar mais em casa, eu não vou ficar muito na igreja, porque eu vou aproveitar que tem uma criança pequena, né, criança indo cedo. Sabe quando você está meio cansada mesmo de sair muito? Aí Deus não me permitiu. Né? Deus me renovou, me transformou e eu continuei. Às vezes eu dava comida para ela no carro, dormia no carro. Uma vez nas nossas férias, ela parou estava eu e ela, o Matheus, e acho que ela estava entediada, só nós, né? Ela parou numa casa, bateu palminha com 2 anos. Eu falei, o que você está fazendo? Vamos fazer visita. Já entrou aquilo dentro dela. Então, assim, é algo que nós devemos fazer para a glória de Deus. E não é um peso, quando você está no centro da vontade de Deus. Agora, se eu quisesse ser uma ministra de louvor, ia ser um peso, porque eu não canto nada. O Matheus fala que nem bato palma afinado. Às vezes eu estou batendo palma ali e até me incomoda, porque ele me olha e fala que eu estou batendo errado. Eu não percebo isso. Então, assim, se eu fosse fazer algo que não era aquilo que Deus me chamou para fazer, ia ser muito difícil, porque ia exigir muito esforço. Eu ia estar frustrada, porque sempre eu me senti que não estava ao alcance da voz da Mel, né? Não ia nunca chegar nessa unção toda. Então, gente, cada um na sua área, naquilo que Deus te deu, no talento que Deus te deu, e Deus quer te usar dessa forma. Amém? Então, que nós possamos. Dorcas teve um impacto profundo. Por quê? Porque ela fazia aquilo no seu dia a dia, era algo diário. Por isso que foi impactando, porque vai multiplicando e outras vidas vão sendo impactadas, porque se eu estou conversando de Jesus com uma pessoa, ela vai falar para outra, e pessoas estão te olhando, estão te vendo, a luz de Cristo está brilhando. Que nós possamos ser essa pessoa que vai multiplicar o amor de Deus. Amém? Mateus 28, 19 e 20. 2 segundos para você abrir sua Bíblia. Gente, tem gente que não traz nem o celular com a Bíblia, porque está offline, está sem internet. Vamos fazer Bíblia em novembro. Mateus 28, 19, 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos, ensinando aquilo que vocês estão aprendendo já, aquilo que Deus falou para você fazer. E ele fala, não precisa ter medo, porque eu estou com vocês. Ah, não sou capaz. Ele está com você. Você precisa ser capaz? Deus nos capacita. Então obedece. E fazer discípulos é para todos nós. Para todos nós. Não estou lendo sobre os dons, não é pastor, não é mestre. A pastora Célia é mestre. Né? O pastor Mateus tem o dom da sabedoria da palavra. Cada um tem um dom específico. Mas eu estou falando de fazer discípulo é para todos nós. Com o talento que você tem. Se você é bom de ouvir, boa de abraçar, né? A Josi é boa de abraçar. Você está triste, dá um abraço na Josi. E Deus alcança pessoas através disso. Usa aquilo que você tem. Se você é da área
E nós podemos, através disso, multiplicar o amor de Deus. Então, Dorcas, ela serviu de testemunho vivo desse amor. Ela impactou com o serviço dela. E ela tem esse chamado, né? Esse chamado de ser discípulos, de discipular pessoas, é para todos nós, como nós vimos aqui em Mateus. E aqui em São Paulo, nós temos muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estão precisando, que estão correndo e com esse, às vezes com uma mentira que paira na mente dela, que eu vou alcançar a felicidade quando eu trocar de apartamento, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu me casar, e nunca vai ser suficiente. É igual aquele amor platônico que o pastor Mateus fala: quando você alcança, perdeu a graça, porque não é isso que ela precisa. E às vezes você tem o que ela precisa, estar do seu lado sofrendo, e a gente não tem brilhado essa luz, falado deste amor. Então que nós possamos, com alegria, servir ao Senhor, e que nós possamos aprender com Dorcas, que nós possamos realmente usar a nossa vida para a glória do Senhor e para alcançar pessoas. Amém? Então, o que eu mais acho importante na vida de Dorcas, que ela servia com alegria, ela servia com aquilo que ela tinha, com o seu talento natural. E ela foi resiliente. Ela passou por provas, por lutas, por doença, mas ela permaneceu firme. E quando nós passamos por essas provas, é para nos aperfeiçoar. E Deus está nos tornando mais forte. E através disso, ela impactou pessoas. Ela deixou um legado. Se ela morresse, não ressuscitasse naquele dia, ela já tinha deixado um legado. E ela foi ressuscitada, foi um alcance muito maior. Que nós possamos ser esse milagre na vida de outras pessoas. Amém? Gostaria de chamar o pastor Mateus para orar. Nós vamos orar. E nessa oração, gente, nós podemos sim sempre estar renovando as nossas alianças, fazendo alianças com o Senhor. Hoje, com essa mensagem, um bom dia para a gente não fazer uma promessa, né? Pagar promessa, mas fazer uma aliança com o Senhor de melhorar o nosso serviço cristão. Ao longo do tempo, nós podemos desenvolver uma mania de religiosidade. E desculpa, gente, mas o que tem uma pessoa chata é a pessoa religiosa, porque ele quer que você faça as coisas que ele faz da maneira que ele faz. Ele quer que você seja pontual na igreja, mas e o meu cristianismo fora da igreja, fora desse contexto religioso, como que é? Será que eu uso todo o meu tempo para a glória de Deus como a Dorcas usava? Será que de fato eu uso a minha vida para a glória de Deus? E aí eu lanço um desafio para você. Você tem coragem de ser um crente totalmente diferente desse crente religioso? Um crente que está jogando o seu futebol e lá no seu futebol você declara o Cristo que há em você, o cristão que você é. Na sua brincadeira, na sua praia, no seu futebol, na sua vida, no seu dia a dia, como foi falado aqui, no seu dia a dia, você conseguir encaixar, peraí, quem você é? A gente tem falado sobre princípios, né? Valores, você desenvolve, os seus valores nascem quando você encontra o seu propósito. Dorcas sabia o propósito dela, então ela sabia os valores dela, o amor dela de fato era um amor prático, voltado para o outro, porque isso que é verdadeiro amor. Então, eu lanço esse desafio para você, fazer uma aliança com o Senhor hoje, para viver o amor prático da palavra, alcançando vidas para Jesus. Essa mensagem vai de encontro à pergunta de Jesus para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Então apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, o Senhor Jesus frisou
você hoje fazer esta oração. Senhor, ensina a ser como Dorcas. Quero ser um instrumento nas tuas mãos. Às vezes a gente está atrás de fazer uma coisa que todo mundo está fazendo, e aí a gente quer ser um sucesso. Olha, a nossa igreja é um sucesso, a gente tem um caramba, a gente tem umas músicas da hora, e a gente aparece na televisão, e a gente está num movimento, uma coisa legal, mas e aí? Se isso for só um movimento, uma coisa legal, é só o que todo mundo está fazendo, é mais uma onda, um movimento. Porque a igreja verdadeira, gente, a verdadeira igreja é quando eu e você está na nossa caminhada, no nosso dia a dia como Dorcas, servindo ao Senhor, amando o outro, através do Evangelho, através do meu serviço. Então esse é o Evangelho verdadeiro. Não adianta a gente falar um monte de frase bonita, fazer umas frases de efeito aqui, você bater no peito e falar textos decorados e tal. Você não vai passar de ser um imitador de levita e sacerdote que à beira do caminho deixa o necessitado de lado para cumprir a sua religiosidade. Então, o Senhor Jesus está chamando mais samaritanos e Ele fez questão de focar quem foi o próximo ali. Então Dorcas conhecia essa lição, Dorcas sabia a que veio, né? Então nós precisamos saber disso, né, gente? Senão a gente vai ficar como qualquer outra pessoa, confiando no ter, confiando nos bens e menos em Jesus. Até tenho visto um movimento assim, tem pessoa que confia em Jesus até enquanto Jesus enche o bolso dele. Quando não tiver grana, eu não confio mais em Jesus. Então tem que rever essa questão da nossa fé, né? A nossa fé, ela é verdadeira em Cristo? A nossa fé está baseada num movimento social, numa coisa que, né, está uma lavagem cerebral, né? Então nós precisamos, gente, ser pessoas de verdade. Nós precisamos tomar a nossa luz. Curva sua cabeça, feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Eu acho que hoje é um dia bom para a gente fazer essa oração assim, transformando a nossa cadeira no nosso altar e fazer essa oração diante do Senhor. Senhor, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero viver, Senhor amado, esse cacho de uva que a pastora Tânia falou, que todos os dons do Senhor se manifestem através da minha vida, na multiforme graça de Deus, de todas as maneiras que Ele pode te usar, de todas as maneiras que você pode doar a Ele o seu talento, aquilo que você sabe de melhor, e Ele usá-lo para a glória dEle. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar, Senhor amado, a tua bênção, o teu favor, o teu cuidado sobre a vida da tua igreja. Mas queremos hoje, Senhor, que o teu Espírito Santo desperte cada um nesse, Senhor amado, nesse chamado divino, nessa, Senhor amado, nesse alerta do Senhor, nesse convite do Senhor para um passo, Senhor amado, de fé verdadeira, em busca, Deus, de amar o próximo, de servir o próximo, servir o outro. Oh Deus, usa-nos como comunidade, Pai, que nos momentos de luta, de Jabaquara, desse bairro, de todas as batalhas dessa gente, possa ser a nossa batalha, que todo abandono dessa gente possa ser a nossa dor, que toda falta, Senhor amado, de alimento, que todo problema, Pai, dessa gente, seja essa a nossa dor, não a dor egoísta, Pai, mas que possa, Senhor amado, nós possamos saciar o nosso ego, a nossa alma, o nosso interior, servindo a essas pessoas. Usa-nos, Deus, como instrumento nas tuas mãos, que nós possamos viver a alegria do Evangelho também, que não seja um peso, como a pastora Tânia falou, que não seja uma dor, que não seja um sacrifício, mas que seja sempre, Senhor amado, alegria do teu Espírito, Pai, poder servir ao outro, poder, Senhor amado, obedecer o teu chamado, poder obedecer a tua voz, em nome de Jesus, Pai, que os teus filhos possam aliançar hoje, uma aliança, Senhor, de Dorcas, uma aliança de serviço ao outro, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.